Oi, gente, para quem não lembra de mim, para quem não me conhece, meu nome é Bianca, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFAL, aqui de Alagoas, sou mestre em Arquitetura e Urbanismo, estou fazendo doutorado, sou professora de uma faculdade em Arquitetura e Urbanismo aqui de Maceió. Então, muito difícil no cenário atual a gente ficar calado. A gente está com a eleição governamental, né, onde a gente tem dois candidatos que têm um perfil até muito semelhante, né, onde a gente está tendo denúncias, inclusive, de corrupção de ambos os lados. Mas a grande diferença é que a gente não está com uma situação tão grave como a gente está tendo para a eleição da presidência do Brasil. E é sobre essa eleição que eu gostaria de falar um pouco, né? Como professora, né? Apesar de não me achar uma grande sumidade nesse assunto, mas eu queria realmente discutir, falar um pouquinho acerca desses dois candidatos que a gente tem, né? Eu sei que muita gente está confusa, muita gente pode ficar em dúvida. Eu não estou aqui para dizer em quem você vai votar, mas eu queria muito fazer você pensar. Então, primeiro, sobre o candidato Bolsonaro, né? Eu queria que você pensasse, que você soubesse que ele é um candidato de extrema direita e que candidatos desse tipo, ele tende a ter uma visão mais voltada para um governo liberal, com privatização de estatais, né, privatização de serviços públicos. E eu queria que você pensasse como é que isso pode impactar na sua vida. Um governo liberal, voltado para o liberalismo econômico, ele vai buscar a livre regulação do mercado. Então, o Estado mínimo. O Estado mínimo é a privatização e a diminuição dos serviços prestados pelo governo. Então, no governo de Estado mínimo, a educação, a saúde, né, os vários serviços não são prestados por governo, mas por empresas particulares. Então, os serviços públicos não são mais públicos, passam a ser particulares. Não quer dizer que isso vai ser feito agora no governo Bolsonaro, mas que esse cenário está sendo construído e que o Bolsonaro ele está buscando isso, ele está contribuindo para isso. A livre regulação do mercado por exemplo, você tem, eu gosto muito de dar esse exemplo, um exemplo bem simples e didático. Então, faz de conta que as empresas, os vendedores de feijão se organizam, que é um item básico, e decidem aumentar o preço do feijão para o preço do feijão é R$5. Eles decidem aumentar para R$30, faz de conta. Então, de acordo com o liberalismo econômico, o governo não ia se posicionar, ia acontecer o aumento do preço do feijão para R$30, e os liberais defendem, né, que o comércio, né, a economia ia se autorregular. Com o preço de feijão tão alto, a maioria das pessoas não iam comprar e aí o preço ia acabar voltando a baixar. Mas não é necessariamente isso que acontece. Imagine, por exemplo, que o feijão custasse R$5 e os vendedores de feijão passassem a vender ele por R$30. Com o preço a R$5, qualquer pessoa que vende feijão ia precisar vender 10 sacos de feijão para poder conseguir R$50. Com o aumento de preço para R$30, ele só ia precisar vender 2 quilos de feijão e ele ia ter um lucro de R$60. Gente, isso é um exemplo bem simples, então quer dizer, a pessoa tem que tirar os custos para ter o lucro e etc. Mas você percebe que mesmo com muito menos gente comprando, com um preço mais alto, isso pode ser muito benéfico para o empresário, porque ele vai ter menos custos de produção e ele vai ter um lucro muito maior de qualquer forma. Então, nem sempre o liberalismo econômico funciona para a população. Então, esse seria um exemplo de um governo liberal, né? Um governo liberal, ele está mais é o que a gente chama também de direita. É um governo que está mais voltado para essa economia liberal e que o foco, né, para o crescimento do crescimento da população, se houver, vai ser através do desenvolvimento de auxílio às empresas. Já um governo de esquerda, como o de Lula, tem a sua proposta muito mais voltada em benefícios para a população. Então, é um governo que defende saúde pública, educação pública, direitos do trabalhador. É um governo que vai regular. No exemplo que eu disse do feijão, é um governo que poderia, por exemplo, tabelar o preço do feijão ou dar subsídios para que o preço do feijão se mantivesse a R$5. Então,
partindo dessa questão de esquerda, direita, Bolsonaro como direita, Lula como esquerda, para você que é empresário, faz muito sentido votar em Bolsonaro. Mas se você é trabalhador, faz muito sentido você votar no Lula. Então, um exemplo do governo Lula que eu vivi é que minha casa, sempre tivemos empregada doméstica. Durante o governo Lula, ele fez leis para empregada doméstica, que para mim ficou impossível ter empregada doméstica. A minha empregada doméstica saiu, né? Eu pagava quanto eu queria para ela, né? E ela foi embora e conseguiu um emprego muito melhor, com um salário muito melhor que eu não podia pagar. E agora sou eu que tenho que varrer, lavar, fazer tudo em casa, porque eu não posso mais ter empregada doméstica. Então, no primeiro momento, fiquei muito chateada, porque eu ia ter que refazer toda a minha vida. Mas, por outro lado, gente, todo mundo quer crescer. Então, as pessoas que trabalham em empregos domésticos na sua casa para fazer as coisas também querem crescer. Então, foi um exemplo bem visível, bem palpável do governo Lula, onde ele beneficiou o trabalhador. Então, atualmente, ele tem falado, por exemplo, de gerar direitos para para as pessoas que trabalham com Uber, por exemplo, que quem trabalha com Uber tem que ter férias, 13º, e que tem que ter uma segurança para poder ficar ganhando algum dinheiro se precisar, por exemplo, ficar doente. Então, veja, num governo liberal, você nem pode ficar doente, né? Porque você provavelmente não vai ter nem dinheiro. E, na verdade, gente, isso já está acontecendo. E eu vou dizer para você como. Então, provavelmente, ou você já tem uma MEI, ou você tem amigos que têm uma MEI, que é uma microempresa individual. Então, o que é que está acontecendo agora? As empresas, elas não vão mais lhe contratar. Elas vão contratar uma empresa. Então, ela não assina mais a sua carteira. Dessa forma, lhe contratando como MEI, você não tem direito a nenhum, né? Você não tem direito a... Você não vai ter FGTS, você não vai ter férias, você não vai ter 13º. Se você ficar doente, você não vai receber nenhum salário por estar de licença, né? Porque você não está trabalhando. Então, esse tipo de medida é uma medida extremamente liberal, né? Que beneficia enormemente a empresa, mas que é muito ruim para o trabalhador, que é quem ganha menos e aí fica sem nem ter condições de, por exemplo, ficar doente. Né? O trabalhador não pode nem ficar doente, porque se ele ficar doente, ele vai ficar sem trabalhar. Então, isso foi uma das questões que gerou, por exemplo, na pandemia, o auxílio emergencial, que, na verdade, Bolsonaro era contra. Na verdade, o governo de Guedes só queria dar R$ 200 e, por pressão do Congresso, eles conseguiram deixar em R$ 600. E agora Bolsonaro está usando esse auxílio emergencial como uma plataforma de governo para conseguir votos. Não existe certeza nenhuma que no dia 1º de janeiro, você que está recebendo o auxílio emergencial vai continuar recebendo. Então, pense bem antes de votar em Bolsonaro por conta de auxílio emergencial. Então, se o governo for um governo de esquerda, como eu já disse, na história do aumento do feijão, o governo pode tabelar, o governo pode gerar subsídios, o governo pode gerar uma bolsa de alimentação, como foi feito também o Bolsa Família no governo Lula. Então, essas questões, elas precisam ser analisadas do ponto de vista político antes de você votar neste ou naquele candidato. Aproveitando, falando da questão do auxílio emergencial, eu já vi notícias por aí dizendo que a Bolsa Família do Lula era 80 e poucos reais, e que o auxílio emergencial de Bolsonaro é R$ 600. Primeiro, o Bolsa Família começou com um valor muito baixo, foi crescendo ao longo do tempo. Naquela época não tinha a inflação como hoje, então você não pode comparar. Lembrando ainda que Bolsonaro não queria dar o auxílio nesse valor, ele foi obrigado e depois ele começou a pegar um limão e fazer uma limonada, né? Já que eu estou dando auxílio emergencial, já que eu fui obrigada a dar o auxílio emergencial, vamos tirar proveito disso. É isso que ele está fazendo. Para quem vota no Bolsonaro, eu quero lembrar que, além de ser um partido, né, com tendências liberalistas, visivelmente liberal, né, ele também é a favor de sociedade armada, fake news, desmatamento da Amazônia, anticiência, indiferença frente a mortos do Covid-19,
totalitarismo, ditadura militar, manipulação religiosa, naturalização da corrupção. Ele é a favor da naturalização da corrupção porque depois do governo Bolsonaro, né, quem se lembra, né, da história, quem é mais velho, vai lembrar que no governo do PT, o governo do PT foi o governo que mais investigou e que mais puniu corrupção. Muitas pessoas foram presas porque houve investigação e essas pessoas foram punidas. Lembre-se que o fato do PT estar punindo corrupção gerou muito desagrado em muita gente e isso gerou perseguição política. Então, isso é um dos motivos para, por exemplo, hoje você chamar Lula de ladrão. Então, era muito vantajoso também colocar Lula naquela situação, porque ele estava punindo e investigando e punindo os corruptos. Lembrando também que Lula passou por um processo, foi preso em segunda instância e depois foi solto por conta de manipulação da investigação por conta de Moro, que talvez você seja um apoiador. Então, Moro foi corrupto ao manipular o julgamento de Lula. Com essa manipulação, ele, de certa forma, invalida provas que talvez fossem importantes para a gente descobrir questões que, se tiver havido corrupção, a gente não tem mais como saber, porque o Moro, ele mexeu em provas, né? E para completar, o Moro assumiu um cargo público, né, como ministro de Bolsonaro, né? Mostrou que ele tinha interesse, que ele se beneficiava com a prisão de Lula. Então, se Bolsonaro fosse tão contra a corrupção, e Moro também, e se Lula fosse um personagem tão perigoso como se fala, eles não teriam conseguido a anulação de todo esse processo. Então, por conta dessas questões, né, pela manipulação do processo, pelo benefício que foi gerado para Moro, por tudo isso é que a gente pode dizer, por tudo isso é que o processo contra Lula foi, em sua maioria, arquivado e uma ou duas acusações caducaram. Então, Lula é inocente, sim. Realmente, Lula não teve um processo e foi inocentado. O processo foi anulado. Mas existe também uma questão para você pensar. Ele não foi processado e inocentado, mas nem havia provas suficientes para processá-lo. Então, isso é muito mais do que ser declarado inocente. Graças à atuação de Bolsonaro e Moro, não havia nem fatos suficientes para que fosse mantido o processo. Então, acho que isso também tem que ser levado em consideração. Se o seu candidato é tão contra a corrupção, é necessário que você avalie como ele atuou nessa situação. Então, eu não sei se eu já falei, mas se eu não já falei, vou falar de novo. O Lula, como vocês já sabem, ele é de esquerda, então ele vai buscar um governo mais voltado para a população, mais voltado para o direito do servidor, mais voltado para o direito do trabalhador. Ele vai evitar a perda de estatais, ele vai evitar as privatizações. Outra questão para você ficar ligado é o fato do Bolsonaro ser um candidato de inclinações totalitárias, voltado para a ditadura militar e buscando dar golpes de Estado. Um golpe de Estado é um sistema onde ninguém pode opinar e quem é contra o governo é perseguido, morto e torturado. Então pode ser preso, pode ser torturado e morto. Isso aconteceu muito aqui no Brasil. E isso aconteceu aqui no Brasil por conta de governos que o Bolsonaro apoia muito, né, que ele é a favor. Então, será que você está disposto também a votar num governo que talvez queira que você abra a mão do seu direito de voto, do seu direito de escolher, do seu direito de reclamar contra o governo? Isso tem tudo a ver com a questão do comunismo, né? Hoje todo mundo é acusado de comunista, até eu já fui chamada de comunista. Queria dizer que eu não sou comunista, eu não sou a favor do comunismo, eu já fui muito simpatizante do comunismo, já li um pouco sobre o assunto, mas hoje eu não sou comunista, não sou a favor do comunismo. Então as pessoas estão confundindo muito um governo de esquerda com um governo comunista. Isso são duas coisas diferentes. Como eu já disse, o governo de esquerda vai buscar
o direito da população. O comunismo é um processo demorado que surge a partir de um golpe de Estado. Então, geralmente, os países comunistas eles acabam sendo marcados por um regime totalitário. Então, para você implantar um comunismo, vem uma pessoa dar um golpe de Estado. E aí, por conta disso, aquele país, aquele Estado se torna um Estado totalitário onde as pessoas não podem decidir ou opinar. Então, não é interessante esse tipo de governo. Eu não sou favorável. E eu sei que o Lula também não é. Você precisa saber que ser de esquerda não é ser comunista. Eu também queria saber por que Lula, depois de um governo do PT de 14 anos, só resolveu dar um golpe comunista depois que o Bolsonaro deu essa ideia, né? Porque quem começou com a história do comunismo foi Bolsonaro. O comunismo é uma ideia que está praticamente morta hoje. Gente, eu nasci no final da década de 70, né? Vivi a minha infância na década de 80, quando o Brasil estava saindo do regime militar. Então, eu ainda era muito criança, mas eu ainda vi, por exemplo, eu ainda vi um pouco sobre o comunismo e eu vi também os países comunistas, os principais países comunistas, né? Como a Rússia, né? A Alemanha. Muitas potências do comunismo, elas caíram, né? Muitos países importantes. Então, a gente não está no contexto histórico de ascensão do comunismo. A gente está num momento em que o comunismo está caindo. Os países que são comunistas, eles estão se abrindo. Hoje você compra o tempo todo coisas da China e do Shopee. Que país comunista é esse? Que você compra pela internet, né? O comunismo ele está se modificando. Esses países, aos poucos, estão se abrindo. Vide a Rússia. A Rússia tem McDonald's, sabe? A Rússia hoje não é mais um país comunista. Então, o que acontece é o seguinte: durante o governo militar, existia verdadeiramente uma ameaça comunista. Existiam grupos de pessoas simpatizantes do comunismo que planejavam um golpe. Mas aqui no Brasil, isso nunca chegou muito perto de se tornar uma realidade. Inclusive, o governo brasileiro sempre teve muito medo dessa ameaça comunista e, por isso justificou a tortura de muitas pessoas. Só que aí o que é que você tem que levar em consideração? Que os governos totalitários, os governos de ditadura militar, os governos de ditadura militar que nós tivemos aqui no Brasil, eles usaram a palavra comunismo para justificar a prisão de pessoas que eram contra o governo. Então, se alguém falasse mal do seu governo, mesmo que você não fosse comunista, com essa acusação eles podiam lhe prender, lhe torturar. Muitas dessas pessoas que foram acusadas de ser comunistas, porque falaram alguma coisa contra o governo, essas pessoas sumiram. Então, eu tenho pessoas mais velhas na família que dizem que colegas de colégio simplesmente desapareceram e nunca mais foram encontradas, simplesmente porque alguém desconfiou que elas podiam ser comunistas. Então, isso é inaceitável. Então, em vez de você ter medo de um candidato que já governou, ele ou o partido dele, por mais de 10 anos, aqui no Brasil, o Lula por 8, depois a Dilma por mais cerca de 6 anos. Em vez de você ter medo desses governos, do governo do Lula, implantar o comunismo, você devia ter muito mais medo do Bolsonaro ter um regime militar, né? Você provavelmente também está se confundindo muito por conta da fake news. Uma das coisas inaceitáveis do governo Bolsonaro é a quantidade de fake news que ele produz. Isso é realmente inaceitável. Então, é preciso que você pesquise. Você não pode votar com base em informações que você recebe por WhatsApp, Telegram, nem por redes sociais. É preciso pesquisar tudo. E como é que você faz isso? Sempre verifique se as informações que você está recebendo estão nos veículos grandes e conhecidos de informação. O G1, por exemplo, a Globo, eles são veículos tendenciosos, ou seja, que eles dão uma tonalidade à notícia para favorecer quem eles querem, mas eles dificilmente vão mentir, porque senão eles vão ser processados. Gente, eu queria denunciar também algumas mentiras que Bolsonaro está contando.
Então, é mentira que o Lula é a favor do aborto. É mentira que o Lula vai liberar o aborto. Eu sou contra a liberação do aborto, né? Eu sei que a gente tem uma lei que eu acho bastante satisfatória, né? Mas é mentira que o Lula vai liberar o aborto. E você precisa se lembrar também que uma lei sobre o aborto, ela ia depender de uma tramitação envolvendo várias instâncias governamentais, não só do governo executivo, do presidente, mas também das câmaras, de deputados e etc. Então, se você tem medo da liberação do aborto, você não tem que se preocupar tanto com o presidente, mas também com os deputados que você está elegendo. Você também tem que ter medo que o aborto seja liberado em um governo totalitarista, onde o presidente toma as decisões sozinho, sem precisar de nenhuma anuência e de nenhuma votação por nenhuma Câmara, né, onde o Congresso está fechado. Num contexto como esse, é que você tem que ter medo que qualquer coisa seja decidido apenas pelo presidente. Gente, uma piada bem sem graça também é a história do banheiro unissex. Que coisa, né? Quem é que está preocupado com isso? Somente os eleitores de Bolsonaro, né? Visivelmente, isso não é uma preocupação de Lula, isso não é uma pauta presidencial, isso não é uma coisa importante, isso é uma coisa totalmente sem sentido. Essa é a mamadeira de piroca versão 2022, né? Uma ideia que o Bolsonaro está plantando na sua cabeça para você ficar com medo e não votar no Lula, né? Essa ideia não existe, e mesmo que houvesse alguma ideia de qualquer pessoa, lembrando que qualquer pessoa que quiser o banheiro unissex, ele pode entrar com um projeto de lei. Então, mesmo que Lula ou Bolsonaro sejam contra um banheiro unissex, se uma parte da população for a favor, eles podem criar um projeto, mandar para um congresso, esse projeto vai ser votado, a população vai poder opinar, o congresso vai votar a favor ou contra, vai para o presidente, volta. Então, isso é um processo, gente, demorado e não é decidido só pelo presidente. Então, é mentira que Lula vai fazer banheiro unissex. Preste atenção, gente. Muita gente votou em 2018 em Bolsonaro por conta da história da mamadeira de piroca. A história da mamadeira de piroca foi uma grande mentira. Ninguém teve seu filho mamando em mamadeira de piroca. Você não teve o seu filho mamando em mamadeira de piroca. Você recebeu isso por um grupo de WhatsApp. E isso é uma mentira. Quando os meus filhos eram pequenos, surgiu a história de também da cartilha de igualdade de gênero. Eu fiquei muito desesperada, fiquei muito ansiosa, saí andando procurando saber, fui na escola perguntar sobre essa cartilha e fui no site do MEC. Não houve cartilha de igualdade de gênero. O que houve foi uma encomenda de uma cartilha que, para falar um pouco sobre igualdade social, sobre respeito às diferenças, só que essa cartilha ela foi vetada pela Dilma e pelo Haddad e ela nunca chegou a ser distribuída. Então, essa cartilha é mentira. É mentira, chega a ser cansativo, né? É mentira que Lula vai liberar as drogas. O Lula não tem, como presidente, poder suficiente para liberar as drogas. Ele precisa da concordância do Congresso e ele precisa também apoio popular. Então, se você tem medo da liberação das drogas, pense bem em quem você está votando para deputado e cuidado com o presidente que quer ser ditador. Em qualquer uma dessas situações, liberação das drogas, banheiro unissex, liberação do aborto, você precisa ter medo que isso seja uma decisão presidencial se você estiver falando de um presidente que governa sozinho, um totalitarista, um ditador que fechou um congresso, como você sabe que Bolsonaro gostaria de fazer. Então, gente, todo mundo tem o direito de decidir quem você quer votar. Como eu já disse, para mim eu acho muito natural que quem é empresário tem uma inclinação maior por Bolsonaro, como você vê que a nossa classe de elite tem muito mais inclinação para Bolsonaro, e quem é do povo deve ter mais inclinação pelo Lula. A outra situação não faz muito sentido.